Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. No episódio de hoje conversaremos com Kaline Serrão. Kaline é professora, possui formação em Design de Interiores pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e é pós-graduanda em Metodologias Ativas, Docência e Inovação na Aprendizagem. Kaline tem experiência em gestão pública na área de educação e é integrante da Comissão Interna de Reformulação do Currículo da Paraíba para o novo ensino médio. Ela atua como assessora de educação profissional no Núcleo de Projetos Especiais da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e da Tecnologia, realizando formações e elaborando currículos por competências. Kaline atuou na 4ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos como coordenadora do GT do Eixo de Desenvolvimento Educacional e Social. Kaline passou um período de um mês na Finlândia, na função de suporte pedagógico para docentes da rede estadual e recebeu treinamento em empreendedorismo educacional na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, na Finlândia. Gente, aqui é muito lindo, muito incrível. É uma escola na floresta e aqui eles trabalham na metodologia de projeto, que é a pedagogia de projeto. Então, eles não têm disciplinas da base convencionais, biologia, matemática, essas coisas. Até tem, mas todas são optativas. Eles veem se eles estão com mais dificuldade e aí, de acordo com a dificuldade, eles optam por fazer essa disciplina. Não é algo imposto pelos professores. Os professores, eles são coaches e eles podem trazer os projetos que quiserem desenvolver aqui. Aqui é o pessoal do grupo. Ele já tem como se fosse um esquema para o dia. Porém, se o aluno chegar com vontade de desenvolver um projeto, alguma coisa, eles podem modificar a programação para isso. Os intervalos é na hora que eles querem. É bem diferente. Porém, culturalmente, os alunos também têm uma visão diferenciada. Eles gostam de estar aqui, eles se sentem bem, eles querem estar aqui. Bom, então vamos começar perguntando a Kaline um pouco sobre a vida dela, um pouco sobre a experiência dela. Fala um pouco, Kaline, sobre você, sobre a sua trajetória até chegar aí onde você está agora. Oi, pessoal. Então, né, eu sempre gostei dessa parte de ensino, de educação, né, desde muito nova. Eu sempre gostei de estar na escola, ajudar as pessoas e tudo. E fui crescendo, mas também sempre gostei muito de desenhar, de fazer trabalhar com essas partes também, a parte artística, então tudo isso. E aí, quando foi na minha escolha, na minha opção, né, para o nível superior, eu escolhi design de interiores e cursei, né, fiz o processo, cursei, e sempre continuando com esse mesmo processo, auxiliando os outros, ajudando. E aí, no meu último ano, já para finalizar o curso, eu descobri que tinha uma marcenaria muito próxima da minha casa, né, do bairro onde eu moro. E aí lá eles davam aula de marcenaria, mas só homens podiam fazer essa aula. E eu cheguei, conversei lá com o coordenador. Aí eu falei, nossa, mas eu queria tanto aprender mais, eu queria tanto fazer marcenaria. E ele chegou e falou, se você juntar um grupo lá da sua universidade, do instituto que você ensina, você pode vir aqui com esse grupo nas terças e quintas e a gente faz a aula para vocês. Aí falei, o pessoal se mobilizou tudo, no final das contas, 2 pessoas. Aí eu não dava, né? Ele não ia dar o curso só para 2 pessoas. E mesmo assim ainda era gratuito, né? Era uma oferta gratuita. Aí eu continuei insistindo, mas a gente pode ficar aqui, a gente pode ficar vendo.
Aí ele fez, não, você pode ficar vendo. Tinha uma arquiteta que dava aula lá ao pessoal. E aí ele disse, ó, você pode ficar lá perto dela, junto dela, ver o que é que ela faz, como ela dá as aulas e ajudar para fazer isso. Aí eu e minha colega ficou. Depois minha colega passou para trabalhar numa loja de projetados. E essa arquiteta passou num concurso. E aí esse coordenador da unidade de marcenaria, ele ligou para mim e me chamou, perguntando se eu queria dar aula. E aí começou o início, né? Um sonho se tornando concreto, né? Eu já estava lá ajudando ela a desenvolver as aulas. E aí, a partir daí, eu comecei a dar aula, a aprender. Um tempo depois, a gente conseguiu liberação para as mulheres fazer o curso. E aí, eu dava aula e fazia o curso ao mesmo tempo. E assim foi pegando o meu amor pela educação. Primeiro, era um público um pouco mais complicado, né? A gente tinha públicos também menores infratores, a gente tinha também o pessoal da comunidade, alguns alunos eram analfabetos, então isso foi me despertando o amor em mim também para criar metodologias diferentes para dar aula e atingir esse público diferenciado. Tipo, não era aquela coisa, você é analfabeto, você não tem condição de estar aqui, você não sabe isso. Não, pelo contrário, gerava mais estímulo para que eu criasse novas metodologias para que essas pessoas pudessem aprender um software como o SketchUp, como outros que a gente poderia utilizar, fazer medições de móveis. Isso foi me encantando. Um tempo depois, uma escola, o ensino profissional começou a ser ampliado aqui dentro do ensino público na rede estadual. E aí uma escola de Bahia estava com um curso de design de móveis aberto e veio o convite, né, lá na marcenaria, souberam que existia essa marcenaria, um dos professores de lá foi conhecer a marcenaria e me conheceu lá e me convidou para ser docente também da escola. E eu já estava com uma experiência já de 3 anos na marcenaria e eu continuei na marcenaria e trabalhando meio período também na escola. E aí assim foi caminhando essa trajetória docente. Também trabalhei um tempo como vendedora, totalmente à parte, mas isso também complementou para que eu tivesse mais desenvoltura, aprendesse a falar em público, lidar com as pessoas. E aí a trajetória docente começou, eu comecei a lidar com estudantes do ensino médio, que também era outro público, outro tipo de temperamento, outro tipo de reação, né, aquilo que a gente desenvolvia, né, aquele receio também, né, muito baixinha, cara de criança, no meio dos adolescentes, será que vão me respeitar, se não vão? Pelo contrário, né, eu fui muito respeitada, foi uma experiência maravilhosa, o fato também de ser jovem, talvez conseguisse conectar com eles e trazer metodologias também melhores. E eu já vinha nessa trajetória de pensar em metodologias diferentes, então não tinha na minha cabeça aquele sistema padrão de dar uma aula. E aí, com o tempo, houve treinamentos na Secretaria da Educação. E eu comecei a participar desses treinamentos, pensaram assim, a gente tem uma educação profissional, mas está tudo dividido. O curso técnico está aqui, a base comum está aqui, o professor do curso técnico, ele chega, ele dá aula, vai embora, o professor da base comum não tem contato com o professor do curso técnico, está tudo muito sem mistura. O aluno não entende porque ele está fazendo uma coisa e está fazendo outra ali, se tem conexão com esse aprendizado. Vamos reformular o currículo. E aí foi formada uma equipe com vários professores de escolas técnicas do estado. Eram 30 professores e a gente reformulou o currículo de educação profissional do estado. E aí, a partir daí, precisou ter uma equipe para implementar esse currículo. E aí, desses 30 professores, ficaram 4 professores. Uma coordenação e mais 3 professores. E eu faço parte dessa equipe dos professores que começou lá em 2017 a implantar esse novo currículo no estado, que era justamente para articular a educação profissional com a base comum, para que os estudantes trabalhar competências e habilidades, abrir as portas da escola para que os estudantes fossem para a comunidade, para que os estudantes tivessem educação financeira, tivessem outros tipos de aprendizagem e conseguissem entender que a educação básica e a profissional elas se complementam. E isso alimenta para que eles possam ter mais desenvoltura para, inclusive, fazer um curso superior, abrir uma empresa ou o seu primeiro emprego. Então, tudo isso foi levando o caminho e
minha vida se voltou totalmente para o lado da educação. E eu Só, comecei a usar, pode falar. não, eu queria só interromper para tirar uma dúvida que eu fiquei lá no comecinho. Você falou que entrou na escola de marcenaria, mas você não falou aonde você entrou na universidade. Qual foi o curso e também em que época a marcenaria entrou? Se foi antes ou se foi depois do curso que você fez de design? Eu acho que eu falei, estava no último período do curso, né? Foi no último ano do curso. Ah, tá. Aí eu fui chamada para marcenaria e aí eu aceitei, né? Hum, Esse convite. Para mim, assim, foi bem desafiador, eu estava finalizando o curso, mas era um sonho meu trabalhar com essa parte de docência. Então, foi convite feito, convite aceito na hora. E já era um ambiente que eu estava muito familiarizada, então, para mim, foi maravilhoso. E aí foi seguindo essa linha, né, que eu trouxe até agora. E aí, né, você também falou, né, foi contando a sua história e conforme você foi entrando nessa parte da docência e tal. E pelo que você contou, foi assim, você aprendeu muita coisa fazendo, né, fazendo ali no dia a dia, convivendo e trabalhando, atuando, e aí você foi aprendendo, foi ganhando experiência. Existiu nesse período algum treinamento formal, algum tipo de treinamento específico para docência que você foi? Você fez algum curso de especialização, uma outra graduação, enfim, alguma coisa assim que te levou, que deu uma base teórica, né? Eu sei que a gente aprende muito mais, eu como professor também, a gente aprende muito mais fazendo, né? Mas atuando na área. Mas como é que foi assim essa? Existiu algum treinamento, curso, especialização, enfim, graduação? Como é que foi essa preparação? De Preparação não, né? Porque cara, foi andando junto as duas coisas, mas como é é, que foi? era isso que eu ia falar agora, assim, de cara, não, né? O design, ele ajuda muito nesse processo. Por quê? Porque a gente não pensa olhando só para si, né? O design, ele já traz essa perspectiva de você olhar para o outro, de você analisar o outro, de você entender o meio que aquele outro está. Então, para você fazer um projeto, você não pode se focar em você tem que focar no outro. E a docência, ela tem muito disso. Então, todo o ambiente que eu chegava, eu entendi que eu tinha eu tinha outras pessoas, outras personalidades que eu precisava lidar. Mas quanto ao Estado, assim que eu cheguei, né, eu já tinha tido uma boa base na marcenaria, de lidar com públicos de diversas idades. E também já entendi um pouco sobre a postura, né, como eu deveria se portar numa sala de aula. Já estava muito tranquila para falar em público, porque já lidava com. Eu dava aula para pessoas bem mais velhas que eu na marcenaria e mais novas. Eu dava aula para pessoas de 14 a 50, 60 anos. Então, eu já tinha lidado com várias idades. Mas na secretaria em especial, antes de eu ir para a secretaria, que foi esse processo da reformulação do currículo, essa reformulação foi justamente um curso junto com a reformulação. Então, a gente foi aprendendo, vamos supor, aprendendo sobre competências e habilidades, aprendendo sobre metodologias ativas, e foi todo o processo a gente ia aprendendo e construindo. Então, isso aí também foi importante. E, atualmente, eu estou fazendo uma especialização, né? Estou fazendo uma pós-graduação em metodologias ativas, docência e inovação na aprendizagem. E pretendo também fazer o mestrado na área da educação. Tipo, para mim já ganhou meu coração. Eu gosto muito do design, mas eu vejo o tanto que eu consigo utilizar o design dentro desse processo. Porque quando eu vou precisar desenhar um material didático, eu vou pensar numa aula, eu vou pensar em algo, eu estou utilizando design a todo tempo. E quando eu passo isso para os professores ou para quem eu estou lidando, dando aula, palestrando, fazendo algo, eu sempre passo esse processo que a gente desenvolve, para que eles também amadureçam esse olhar. Então, eu estou seguindo por esse caminho, mais ou menos. Nos conta aqui como é que foi, então, você entrou na secretaria, vocês reformularam o currículo e depois você foi dar aula daquele novo currículo ou
você deu aula antes com o currículo anterior? Como é que foi quando você caiu na sala de aula do ensino fundamental profissional na Paraíba, antes de toda a questão de ir para a Finlândia e tudo, mas como é que foi essa experiência em sala de aula fora da marcenaria, né? No caso, no médio, né? O médio profissionalizante. Isso. Para mim, assim, logo quando eu cheguei, não. Eu ainda não tinha tido um processo formativo. Eu tinha a experiência na marcenaria, né? Então, eu fui aprendendo muitas coisas também, outras documentações essenciais para a docência mais formal também. Eu fui aprendendo no processo da escola. Quando houve a reformulação do currículo, eu ainda cheguei a dar um ano aula. Inclusive, as minhas aulas, as aulas que a gente dava, né, os professores participantes desse projeto, eram justamente aulas para que a gente pudesse avaliar a metodologia que a gente tinha desenvolvido. Então, tipo uma aula de eletiva, que são disciplinas optativas, né, com temáticas diferentes que os estudantes têm que escolher para cursar. Então, tudo isso a gente tomava como experiência e levava um relato para a formação. Então, para a gente ver se estava sendo eficaz aquela metodologia, se dava certo, se ia ser realmente bom, se os estudantes... Aquilo era positivo para os estudantes. Então, eram, acho que foram 7 escolas, se eu não me engano, se não me falha a memória. E todos os docentes que estavam participando desse processo seguiam fazendo esses testes na escola, trabalhando competência e habilidades, trabalhando as novas metodologias e vendo como isso progredia na escola. E aí, logo depois desse período, eu saí realmente da sala de aula do ensino médio, né, profissional, e entrei realmente para a secretaria. Fiquei na secretaria e comecei a desenvolver as formações para que essa nova metodologia pudesse ser expandida para as demais escolas do estado. Né? Hoje a gente tem, acredito que mais de 100 escolas técnicas, né, que oferecem a educação profissional, e a cada ano que havia essa expansão, era a nossa equipe que formava as escolas para que ela pudesse realmente implementar da melhor forma possível, né, trabalhar a educação profissional integrada à base comum. Você falou, né, você contou sua experiência como professora, disse que depois de um tempo você saiu da sala de aula, foi trabalhar na Secretaria de Educação, e até eu e o Rodrigo, nós conversamos com outro professor também, o Gilson, nós vamos colocar aqui também o card da entrevista dele, para quem quiser assistir, e ele contou um pouco que vocês, como grupo, foram para a Finlândia, né, um grupo de professores do estado da Paraíba, da Secretaria de Educação, foram para a Finlândia. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, como é que esse projeto, esse programa, essa oportunidade de ir para a Finlândia, como é que isso apareceu para você? Então, né, para mim e para o Gilson, assim, foi uma surpresa maravilhosa para a gente, né? Acredito que para qualquer pessoa que trabalhe com educação, seja um educador, é um grande sonho, né? Uma realização de um sonho, conhecer esse sistema educacional finlandês, né? Tão considerado, né? Tão evidenciado no meio, né? Eu acredito que não tem nenhum lugar que não seja comentado ou não seja falado algo de lá. Então, assim, quando a gente foi chamado para apoiar os professores nesse processo, para a gente foi de grande alegria. Foi uma oportunidade muito boa, né? A gente já trabalha na educação, eu trabalhava com essa parte de formação docente, tinha muito vínculo com a formação que a Finlândia desenvolve, né? Metodologias ativas, a avaliação da aprendizagem, como melhorar a performance do professor em sala de aula, recursos que podem ser utilizados, não necessariamente um computador, uma tecnologia, algo do tipo. Então, assim, a gente foi chamado para fazer essa ponte, né, para conversar com os professores, para que eles conseguissem fazer essa ponte entre Finlândia e Brasil, né, e não houvesse aquele impacto assim, isso aqui é impossível, isso aqui não pode ser aplicado lá. Não, na verdade, a gente entende que um cenário é um cenário, outro cenário é outro cenário, então a gente precisa entender
quais são as adaptações, quais são as ideias que a gente pode levar e fazer fluir no ambiente no qual a gente trabalha. Então, eu e o Gilson, a gente trabalhou muito fazendo essa ponte, né? E além disso, a gente também fez o curso e também a gente conseguiu coletar informações para a gente trazer ideias, né, inovações para dentro também da secretaria e do trabalho que a gente desenvolvia. Então, assim, para a gente, eu acredito que foi essencial, né? E a secretaria também com esse papel é tão importante, né? Porque se você tem professores que têm esse tipo de formação, eles conseguem inovar na sala de aula, eles conseguem trazer. As pessoas da secretaria conseguem juntos, né, se juntar para desenhar e desenvolver novas políticas públicas, né? E ter essa junção com os docentes. Então, eu acredito, assim, para a gente, assim, é uma oportunidade maravilhosa como educador. E como todo educador que ama o que faz, com certeza vai fazer, tirar isso do papel, né? Não é uma coisa que fica só ali por fazer. O Gilson, ele falou sobre, ele tentou nos levar, junto com ele, ali, narrando a experiência que ele teve quando ele chegou lá. Então, a gente ouviu a experiência dele a partir dos olhos dele. Eu queria fazer essa mesma pergunta. Nos leve para a Finlândia, como é que foi a sua experiência quando você chegou lá, saindo do aeroporto, conhecendo, olhando a cidade, olhando as pessoas, depois tendo contato com a educação de lá e com os professores. Conta um pouco dessa experiência. Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente chegou lá, já foi uma emoção grande, né? A gente saiu, chegou na cidade, né? A gente já chegou à noite, né? A gente não chegou de dia, a gente chegou à noite, foi diretamente para o lugar que a gente ia se hospedar. Pessoas super receptivas. A confiança deles também é incrível na gente, assim, acho que foi uma das coisas que mais impactou, assim, a gente, tanto que eles confiam nos outros, sabe? O tanto que você tem o crédito da confiança lá. Isso dentro de tudo. Seja no processo educacional, no dia a dia. E a questão também do inglês, né? Você vê que no mercadinho, você vê que no quiosquezinho da esquina, que a pessoa que você alugou a casa, que é a pessoa que está no supermercado, na loja, no shopping, todos falam inglês. Os adolescentes, as crianças já estão no seu início de inglês, assim. É muito incrível como, tipo assim, eles falam a língua. Acho que isso foi uma questão assim que impactou bastante, né? É uma coisa que às vezes a gente não tem o hábito aqui, vamos supor, terminou o processo educacional até o ensino médio, a maioria de nós, assim, a gente não tem tanto essa oportunidade, né? E o ensino, assim, às vezes não traz a gente a fluidez na língua, né? E lá a gente vê o quanto que isso é eficaz. Eles terminam o ensino médio e eles falam tranquilo. Assim, não vou dizer 100% tranquilo, né? Mas, assim, eles entendem, eles falam, eles conversam de uma forma bem, assim, que dá para desenvolver um diálogo, dá para conversar e com certeza eles vão desenvolvendo mais. Eu acredito, talvez, por ser um país que eles recebem muita gente, e a gente viu lá na universidade, tem muitos intercambistas, tem gente do Egito, tem gente do Japão, tem gente da África, tem gente de muitos lugares mesmo, eles recebem gente de vários, vários, vários lugares. Então, assim, eu acredito também por ter essa cultura intercambista, talvez, no país, né, muita gente tem, eles ofertam muitos cursos lá para fora. Eu acredito que também isso é bastante desenvolvido, né? Todos os docentes, eles falam, pelo menos os que eu conheci, eu não vi nenhum que não falasse inglês, né? Que não falasse inglês. Eu acho que isso foi uma questão que impactou bastante. A escola, as escolas de lá, logo quando você entra, você já vê a diferença, assim, no ambiente, né? Tanto as escolas fundamentais quanto até a superior, né? Você vê um ambiente bem diferente, assim, tentando despojado, sabe? Como eu posso dizer assim, não tem aquela cara tanto assim de uma escola.
É uma coisa que você vai ver puffs, você vai ver muitas cores, você vai ver até os armários deles guardarem as coisas. É como se fossem uns bloquinhos assim no infantil, então eles podem sentar, passar por cima, andar, mas embaixo tá os armários onde eles guardam as coisinhas deles. O superior também, eu visitei algumas escolas que os móveis que eram das áreas de convenção eram feitos pelos próprios estudantes e uma empresa era parceira, ela fazia a produção dos móveis. Então, assim, eu vi muita diferença nesses aspectos também, né? Assim, de cara, né? Existem outras questões e várias outras questões que trazem um impacto na questão de metodologias, né, do que eles desenvolvem, mas assim, olhando, né, rodando pela cidade também, a gente vê também que não tem muita diferença de gênero lá, eles não têm muito assim, vamos supor, só isso aqui, essa profissão aqui é só para homem, mulher não vai conseguir fazer isso aqui, né, você vê mulher ir na marcenaria. Podia ir na marcenaria. Na verdade, eles têm marcenaria. Olha que felicidade. Eles têm marcenaria desde o ensino fundamental. Meninos e meninas. Eles têm educação doméstica. Eles têm todo um laboratório de educação doméstica, com fogão, com lavanderia, com tudo. Aprende a passar, engomar, a cozinhar. Meninos e meninas. Aprende a costurar. Aprende eles costuram. Gente, vocês têm noção. Os menininhos catoquinhos desse tamanho fazendo a bolsinha que vai levar as coisas para a escola. Não tem condição, gente. Aí eles tem aula de pintura para fazer a arte que eles vão fazer. Eles têm aula de costura também. A marcenaria. E culinária? Eles aprendem a cozinhar, a lavar e passar lá. Meninos e meninas, desde de criança. Assim, é algo muito, muito legal, assim, muito legal mesmo. Você vê, assim, trem, você vê mulheres dirigindo trem, né, que às vezes não é muito comum. Você vê mulher dirigindo ônibus. Você vê mulher exercendo diversas profissões. E homens também, assim, eles não têm muito essa... Outra coisa também que eu acho que foi muito impactante para mim é a valorização da profissão. Não tem essa coisa assim, você é de tal profissão e você é de tal profissão, então você é mais, você é menos. Não existe isso, é algo muito legal. Um profissional de nível técnico é tão valorizado também quanto um superior. Então, assim, é muito legal. Eles entendem que cada um tem o seu papel na sociedade e isso é normal. É uma questão de escolha. Na verdade, eles não levam assim, fulano estudou menos, então resolveu ser tal coisa. Fulano não estudou, deu para isso. Não, se você quer ser uma coisa e é isso que você quer ser, então você é valorizado, porque aquele é o seu papel na sociedade, porque você quis ser. Então, todo o processo educacional deles é baseado nisso. Eles não têm, eles não alimentam a concorrência. Eles não têm essa questão, vamos supor, reprovação. Eles já trabalham isso na escola, na mentalidade dos estudantes, tipo, para não reprovar. Então, isso já vai sendo levado até ele ser adulto. O processo de você, tipo, como a gente tem aqui a concorrência de um vestibular, de fulano estudar 10 horas para ser melhor que o outro. Eles não têm, eles são analisados por toda a sua trajetória de vida. E o lema deles é ninguém abandona ninguém. Então, eles querem que você cresça, que você progrida, que você seja o que você quer ser na sua vida. Então, se você escolheu ser médico, você vai ser valorizado porque você é médico. Se você escolheu ser cabeleireiro, você é valorizado por ser cabeleireiro. Se você quiser ser gari, você é valorizado porque você é gari. Você escolheu aquilo porque você quis ser aquilo. É algo que você se identifica. Então, seu salário não é desvalorizado por isso. Você não é desvalorizado por isso na sociedade. E eles têm uma igualdade educacional enorme. Tipo, vamos supor, eles não têm escola particular, todas as escolas são públicas. Então, vamos supor, a melhor escola é a escola perto da sua casa. Todo o processo educacional é igual, tem a mesma qualidade, inclusive as particulares, elas acabam se tornando públicas, porque é o governo que paga, né, o Estado paga, e os estudantes, eles estudam de graça. Eles recebem um voucher, né? Alguma coisa assim para entregar na escola particular, no caso.
A escola ela tem uma meta, na verdade, de fazer esse estudante progredir em tanto tempo, né? Dar continuidade a esse processo. Caso aconteça alguma coisa, elas têm uma perca nisso aí, tem uma análise sobre a escola. Quando ela é particular e recebe esse recurso do governo. Então, assim, isso é muito interessante. Isso não é só no fundamental, no médio, não. Isso é do fundamental, superior e depois. A educação para eles é essencial, é gratuita. E é lindo de ver, porque você não vê uma escola uma escola mais sucateada e outra melhor. Não, é tudo o mesmo nível, o mesmo padrão. Então, assim, pelo que você tá contando para a gente, lá o tempo que vocês estiveram lá, vocês conseguiram acompanhar um pouco, né? Obviamente que foi pouco tempo, mas o desenvolvimento em todos os níveis, né? Desde o ensino, o que a gente chama aqui do ensino infantil, até o ensino superior. Então, vocês conseguiram conhecer escolas, faculdades, né? Conseguiram ter uma ideia geral do processo de educação, ou foi mais voltado para o ensino médio, né? Que é uma coisa que você trabalha. Como é que foi essa experiência lá? A formação específica, ela era voltada mais assim. Na verdade, ela não tinha uma definição, se era para o médio, para o superior. É claro que eles mediavam na faixa que a gente dava da aula, né? Que é o médio profissional. Então, eles entendiam que tinha uma faixa etária que a gente lidava. Então, a formação era mais voltada para um adolescente, né? Um adolescente. Então, eles tinham um pouco essa metodologia. Porém, para que a gente entendesse como funcionava o sistema deles e a maturidade também, porque não adiantava eles mostrarem para a gente, o adolescente daqui funciona desse jeito, ele age dessa forma, mas se a gente não entender que existe uma basezinha, a gente não ia compreender por que eles agiam daquela forma, né? Não é do nada que um adolescente ele tem uma determinada maturidade naquela idade, ou um estudante de nível superior tem aquela maturidade. Então, eles levaram a gente para conhecer uma escola de nível fundamental. Foi daí que eu conheci essa parte que tinham esses laboratórios, né? Todos tinham laboratório de educação doméstica, tinha um laboratório de música, tinha um laboratório de marcenaria. Inclusive, além do que do próprio currículo, eles têm os optativos, vamos supor, outras línguas, que o aluno, além do inglês que já está no currículo, ele pode aprender outras línguas, ele pode ir para a música, ele pode aprender outras coisas que ele queira fazer, porque ela funciona integral, mas não é integral 100% do estudante na sala de aula, vendo o professor falar ou desenvolvendo atividades na sala de aula. Não, ela é integral, mas desenvolve muito a autonomia do estudante. Então, a gente viu uma escola de nível fundamental, a gente viu uma de médio, inclusive que tem um profissionalizante também. Então, ela era uma escola que trabalhava com prática profissional. Então, eles também recebiam pessoas e clientes. Então, tinha um curso lá de cabeleireiro profissionalizante. Eles recebiam as pessoas de verdade, quando eles já estavam aptos para receber. Tinha um restaurante lá, cozinheira enorme, tinha um balcão, parecia MasterChef. E aí os estudantes fazem essa comida, eles fazem a comida também para a rede toda. Então, eles fazem a comida para a rede. Então, a gente visitou esses modelos de escola, visitou uma universidade do nível superior e visitou uma escola bem diferente também, que era uma escola que é como se fosse do campo, vamos supor aqui, que é uma mais dentro da floresta, digamos. Então, assim, lá era mais diferente ainda. Eu queria ter passado mais tempo lá para entender melhor a metodologia que eles usam, porque lá eles trabalham com aprendizagem baseada em projetos, em problemas. E aí eles desenvolvem o projeto, né, nível médio, porém eles se inscrevem na aula. Vamos supor, eu estou desenvolvendo um projeto e eu preciso de matemática, vou me inscrever na aula de matemática. Eu preciso de algo de química, então eu vou me inscrever na aula de química para desenvolver o meu projeto. Então, assim, eu não consegui ter muito tempo para entender como isso funcionava e como eles eram avaliados, porque a gente perguntou ao estudante lá, como você é avaliado? Avaliação, o que é isso? Então, assim, tipo, a gente não conseguiu tanto tempo para absorver bem, né? Porque pra gente, assim, mudar a chavinha é uma coisa um pouco complicada. E as salas de aula eram como se fossem umas cabaninhas, assim, e tinha uma mesa, um sofá. Não
era esse modelo de sala de aula que a gente vê hoje, era como se fosse bem bate-papo, e eles iam atrás dos professores à medida que eles iam necessitando, porque a ideia deles era que eles aprendessem as questões para essa vivência nesse ambiente. Então, eles tinham jornadas para construir cabanas para ser coberto da neve, projetos no lago, não sei, eram muitas coisas assim bem diferentes, assim. Acho que foi uma das mais diferentes que eu fui, né? Não que as outras não fossem, mas essa assim eu fiquei com mais vontade de conhecer mais ela e aprender mais sobre a metodologia. Como a gente não estava indo como secretaria, né, servidor, para entender a didática, vamos supor, por trás essa parte de secretaria mesmo, né? Os docentes eles estavam para aprender a metodologia, um pouco sobre essas questões, então a gente não entrava tanto nesses detalhes, né? Era eu, Gilson, que ia aperrear, às vezes, o professor, o gestor da escola, para conversar um pouquinho com a gente e explicar um pouco essas questões que eram muito curiosas, eram muito curiosas, né? Mas, assim, a gente teve essa experiência de conhecer muitas escolas diferentes, né? Inclusive, essa outra escola que os estudantes faziam a comida, né? Que eles serviam, eles faziam a comida, eles serviam, tudo, eles que faziam esse processo. Acho que uma das melhores comidas que eu comi na Finlândia, assim, muito boa mesmo, assim. Nossa, maravilhosa. Qual era a faixa etária dos alunos dessa escola da selva e da floresta? E qual que era o recrutamento? Eles recrutavam da vizinhança rural? Era uma área rural? Ou podia alunos da cidade também participar lá? Esse da floresta, pelo que eu entendi, era como se fosse realmente voltado para aquela comunidade que mora naquele ambiente, né? Okay. Eu não sei se eles abriam para pessoas mais voltadas para a parte urbana, mas pelo que eu entendi, eram pessoas que realmente, até porque assim, o clima lá é muito mais frio, né? Eu conversando com algumas estudantes de lá, e porque elas que acompanharam a gente, eles fizeram uma seleção de estudantes, a gente nos separou em equipes, e eles levaram a gente para fazer um desafio de fazer a cabana e tal, eles ensinavam tudo. Fizeram algumas dinâmicas com a gente lá para a gente entender um pouco do dia a dia deles lá. E aí ela dizendo que chegava, tipo, menos 36, menos gente, que é isso. Quando eu olhei, eu me senti em Nárnia, né? Porque aqueles pinheiros todos, assim, tudo branquinho. Nossa, gente. E era muito frio mesmo. Assim, muito mais frio do que a experiência na cidade em si, né? Então, eu não sei também se nesse caso, a não ser que tivesse alguém da cidade que se interessasse muito por esse tipo de vivência, talvez. Aí eu acho que, não sei se eles tinham essa troca também, né? Como pessoas de lá e para a cidade e tudo. Eu não sei como funcionava. Era mais criança ou mais jovem? Não, eram adolescentes. Uhum. Eram adolescentes já. Eu não vi criança nessa. Não cheguei a ver. Talvez a parte infantil fosse... Pelo menos quem nos acompanhou eram adolescentes, né? Eles estavam como se fosse cursando o médio integrado ao ensino profissional técnico. A mesma coisa essa outra, do cabeleireiro, do restaurante. Tinha uma parte de hospedaria também lá, que eles hospedavam as pessoas e fazia todo o atendimento. Então, essa atendia adultos também. No caso dessa outra que você falou que tinha ensino profissionalizante, eles atendiam adultos, além dos próprios estudantes que participavam da grade curricular. Tinha adultos fazendo treinamento. Não, no caso tipo, a parte de cabeleireiro, por exemplo, eles abriam para o público vir usar o serviço dos alunos, ou eles abriam para adultos fazer cursos também profissionalizantes? Não, eles têm também a abertura para o profissionalizante. Nesse caso específico, eram os estudantes do ensino médio, né? Porque lá não tem essa questão que a gente tem aqui de situação e idade séria, né? Eles não têm isso lá, é uma realidade que não existe para eles. Então, vamos supor, a formação obrigatória é até os 16 anos. Passou disso, você pode desenvolver cursos. E eles têm muitos cursos que eles ofertam profissionalizantes, e você pode fazer como também o superior, também você pode desenvolver. Então, assim, nesse caso era aberto para pessoas de fora, para públicos, vamos supor, eu lá chegasse, quisesse ajeitar meu cabelo, eu agendava,
É um custo um pouco mais baixo do que o que é cobrado no mercado fora. E aí você pode ir se arrumar lá. Você quer ir para o restaurante, um pouquinho mais barato, mas a comida não perdi nada dos outros restaurantes. E eles serviam a gente tudo que é direito. Eles estavam lá com a fardinha. A coisa mais formal e linda que você pode ver assim, eles tudo muito bonito. E interessante que todo esse processo eles estão sobre avaliação. É uma avaliação constante de competências e habilidades sendo desenvolvidas na íntegra. Né? Eles estavam desenvolvendo aquilo que eles iam desenvolver profissionalmente assim que eles terminassem o curso. Eles estavam vendo na real. Né? Então, acho que é o mais interessante. Você falou várias vezes, e agora você acabou de falar sobre avaliação. E assim, eu acho que nós três aqui temos essa experiência, né? Nós crescemos no Brasil, num sistema educacional brasileiro, que você... E mesmo nos Estados Unidos, a experiência que eu tive lá como professor e aluno também, a sua avaliação é baseada no resultado que você prova de alguma maneira. Então, você vai lá, eu aprendi a tabuada do 3. Aí a professora vai lá, me pergunta a tabuada do 3. Se eu acertei a tabuada do 3, eu tiro uma nota boa. Se eu errei, eu tiro uma nota ruim, e assim vai. Então, a gente tem essa avaliação baseado no nosso desenvolvimento acadêmico, pura e simplesmente. E aí você usou uma expressão, avaliação de aprendizagem, né, que é uma coisa que eu como professor assim eu gosto bastante, mas tenho algumas dificuldades em algumas áreas, até porque eu trabalho com música, é um negócio muito subjetivo. Mas assim, o que eu quero que você me conte um pouco é sobre essa questão de avaliação, essa avaliação de aprendizagem, essa avaliação de processo. Como é que existe que tipo de formalidade existe nesse processo avaliativo, né, dos alunos? Como é que é feito isso, Manu? Eu acho que uma coisa muito legal desse processo, né, antecedendo essa questão, é que eles têm um sistema que registra você desde quando você é criança. Então, não é aquela coisa assim, como a gente tem aqui, você fez o jardim em tal escola, você leva o seu histórico e vai para a outra escola só vê suas notas e... Não. Eles têm um sistema único que vai registrar o seu desenvolvimento desde a sua infância até enquanto você estiver cursando algo na sua vida. Então, todo o seu registro educacional, digamos, de aprendizagem, ele está todo registrado num sistema único. Então, assim, o professor, se você teve alguma dificuldade quando você era mais novo, ele vai ver lá na sua ficha. Se você desenvolveu de alguma forma algo, ele vai ver na sua ficha. Então, existe todo um acompanhamento. Por isso que eu falei que não existe uma questão de competitividade. Porque quando eles vão passar para o nível superior, é essa ficha que é analisada. Inclusive, para que você possa entender mais ou menos como é tua personalidade, para você escolher o que é que você quer atuar. Então, assim, então isso já é um ponto legal para a parte de avaliação. E como na íntegra eles são avaliados, né? Na escola, eles, assim que eles chegam, né, principalmente na questão do ensino superior, e também quando eles vão fazer um curso profissionalizante, algo do tipo, eles têm como se fosse um tutor, um mentor. Cada aluno é visto de forma individual. Então, ele vai conversar com você, ele vai ver. Os cursos também, eles estão numa plataforma única. Então, vamos supor, a universidade fulana de tal resolveu ofertar X curso. As competências e habilidades que vão ser trabalhadas nesse curso e os critérios de avaliação que vão ser utilizados, eles são iguais, porque é um único sistema que a Finlândia tem com todos esses aspectos que devem ser trabalhados. Então, eles têm essa uniformidade naquilo que vai ser trabalhado. Então, são por créditos de competências e o estudante,
ele tem os módulos obrigatórios e tem os optativos, que são das complementações de informação que ele faz. Então, o tutor dele ele vai escolher justamente ele a desenvolver esses módulos que ele vai aprender, né? Fazer todo esse processo durante o aprendizado. Considerando o ensino fundamental, eles fazem uma análise, vamos supor, você está caminhando bem, está desenvolvendo bem, porque eles trabalham como demonstração, vamos supor. Tanto no fundamental quanto no médio, vamos supor que a gente está aqui fazendo um curso técnico de mecânica. E aí, uma das competências lá é trocar pneu. Eu, Kaline, tenho um prazo, um máximo, para eu me pronunciar que eu estou apta a trocar pneu. Então, assim, o professor, o meu mentor, eu posso chegar e dizer, eita, eu acho que agora eu estou pronta. Mas o meu professor, me conhecendo, ele pode chegar e dizer, eu acho que você ainda não está pronto, você pode esperar um pouco mais. Ou eu posso dizer assim, não, eu quero fazer a minha demonstração, eu faço. Não fui muito bem, eu tenho ainda um tempo para demonstrar isso ainda. Então, eles não trabalham com esse tipo de pressão de que você vai ter um dia, você vai chegar lá e você vai ter uma surpresa para você fazer, não. Você tem um currículo muito definido daquilo que você, como estudante, você já sabe quais são as competências e habilidades que você vai desenvolver. Então, você está entrando num curso, você sabe, eu preciso desenvolver isso, eu preciso desenvolver isso. E eles têm os critérios, que é o aceitável, né, o excelente e o bom. Então, você sabe também mais ou menos como é a tua desenvoltura ali. Uma coisa que eu achei bem interessante também entre os cursos é a liberdade. Tipo, aqui, se a gente entrar num curso e não gostar, a gente que se vire para fazer de novo vestibular ou para tentar ingressar de novo naquilo, né? Lá eles não, ele entende que você pode passar por isso. Então, o seu mentor vai lhe ajudar a você reorganizar a tua rotina de estudo. Então, você vai junto com ele pensar qual é o melhor curso, já que você não gostou desse, ou já que você não gostou do que você fez. E ele vai reprogramar para você, junto com você, a tua rotina acadêmica. Então, assim, é uma coisa que é uma liberdade e uma oportunidade de você se descobrir muito grande lá. Não é aquela coisa assim, eu escolhi isso, eu preciso ser isso, ou eu escolhi isso, eu vou ter que fazer isso, porque senão eu vou passar mais tempo para tentar passar de novo, para poder... Entendeu? Eles não têm muito essa visão. Eles querem realmente que você seja aquilo que você gosta, que você quer ser. Então, eles têm muito essa visão. Então, a avaliação ela funciona mais ou menos desse tipo. Eles têm esse critério. É uma rubrica, né? A gente conhece essa metodologia, a rubrica. E eles trabalham em cima da rubrica, porém não trabalham em cima da rubrica de uma forma com muita pressão. Eles fazem essa análise, né? Eles conseguem ver na prática e você vai demonstrando de acordo com o seu ritmo aquilo que você vai desenvolvendo. Caso você realmente chegue num ponto que você tenha muita dificuldade, você é considerado um aluno especial. E eles vão te dar mais atenção. Eles têm uma equipe de suporte com um psicólogo, um psicopedagogo, com vários profissionais, inclusive na educação infantil em especial, né? Eles fazem eles não têm uma escola assim, essa escola é para crianças especiais, não. Eles vão fazendo esse acompanhamento. Por quê? Porque o ambiente deles também ajuda nisso. Uma sala de aula deles não é assim, fechada, tipo, tem as paredes, não sei o quê, não. Eles têm cabines individuais, eles têm lugares de estudo coletivo. Como você consegue se desenvolver melhor, você vai e trabalha ali naquele espaço. Então, eles conseguem fazer um acompanhamento, digamos, individual com você e você conseguir ir acompanhando aquela turma. Se o problema for muito grande, eles formam uma turma até que aquela turma ela chegue no nível das outras. Mas, tipo, não tem essa questão, você reprovou, você... Não. Eles vão fazendo acompanhamento e o reforço da melhor forma possível, te dando uma atenção, né, bem especial e, como é que eu posso dizer, personalizada para você, de acordo com a sua necessidade, e faz com que você, de fato, evolua e chegue novamente no nível da turma que você estava. Então, assim, eles têm uma coisa assim, maravilhosa.
E assim, eles têm bastante alunos também, né? Mas assim, eles têm realmente uma boa equipe, né? Uma professora de fundamental lá, ela não trabalha sozinha. Ela tem mais umas 3 pessoas com ela. É assim, é toda uma assistência. Na verdade, eles começam a partir dos 7 anos, né? O obrigatório. Para baixo é como se fosse creches ou escolinhas que não têm uma obrigatoriedade conteudista, digamos. É para fazer com que o estudante ele experimente, ele conheça a natureza, a criança ela conheça a natureza, ela explore, ela crie gosto, né, pelas coisas. Eles não têm aquela coisa assim, meu filho já tem tal idade, não está lendo ainda. Eles não têm esse tipo de preocupação. Eles entendem que a criança pode não estar lendo, mas pode estar desenhando, digamos. E o outro pode estar lendo, mas não entende de desenho, não entende identificar uma coisa que a outra criança já consegue. Então, eles tentam não obrigar a criança a nada para que ela não fique traumatizada, digamos. Eu estou lendo por obrigatoriedade. Não, eles não querem que ela leia por obrigatoriedade. Eles querem que ela leia porque ela descobriu que é bom ler e ela vai ler uma hora. Ou ela vai falar uma hora, ela vai... É claro que se houver um retardo, uma demora muito grande, eles têm toda a análise lá psicológica, né? Questão especial para ver realmente se a criança tem um determinado tipo de problema para eles darem uma atenção especial. Mas, no geral, eles identificam essas questões e dão continuidade ao processo de uma forma assim muito natural. Eu acho que você tocou num ponto muito chave aí, que é a formação dos professores também, a qualidade dos professores para manter esse sistema único, né? O único, que eu diria, no sentido de ser implementado por eles, mas que também tem uma certa distinção em relação a outros sistemas educacionais no mundo, pelo menos aqui dos Estados Unidos e do Brasil é bastante diferente. Mas o professor é a peça fundamental aí, eu acho que é uma das principais engrenagens que faz tudo isso funcionar. Mas, como a gente já está bem avançado no tempo, eu queria fazer apenas o retorno agora para o Brasil, né? Você experimentou tudo isso, aprendeu tudo isso, viu com seus olhos, aprendeu da boca dos finlandeses sobre essas questões, e aí você vem com todo esse conhecimento, pelo menos teórico, na cabeça, e vê o desafio do Brasil, e principalmente o desafio do Nordeste do Brasil, né? Então, o que é que tem de concreto hoje na Secretaria do Estado em relação a não somente tentar entender como é que contextualiza isso para a realidade brasileira, mas também em colocar em ação algumas coisas para agora ou para o futuro? Eu acho que, assim, só voltando um pouco antes, de fato, eles valorizam demais o docente, né? É uma peça, eles consideram como uma peça-chave. Nós se sentimos muito valorizados lá também, né? Eles valorizam em questão do salário, mas também eles têm uma grande exigência. Um professor de educação básica fundamental, ele precisa ter no mínimo mestrado. Eles têm essa obrigatoriedade, né? E voltando para o Brasil, a gente compreende que a gente tem muitas oportunidades, porque o curso em si, ele também ajuda a enxergar essas questões, principalmente para os docentes, que recurso não é só ter um computador, recurso não é ter a melhor infraestrutura, sabe? Eles tentam trabalhar de uma forma que a gente tenha outros recursos que a gente possa utilizar e que a gente possa fazer com que os alunos aprendam tão quanto, né? A gente já vinha com esse processo da reformulação do currículo, como eu falei logo no começo, e a gente já trouxe muita coisa interessante, né? A gente trouxe essa questão do empreendedorismo, a gente trouxe essa questão do olhar para a comunidade, a gente trouxe a questão da inovação social científica, do criar, competências e habilidades também. A gente trouxe muitas coisas para o nosso processo educacional
E aí eu acredito que a Finlândia ela veio apenas complementar esse processo, né? Ela veio amadurecer esse processo, inclusive auxiliar nessa questão de avaliação. Eu acho que foi um ponto-chave, né? Como o Wesley tocou, eu acho que ajudou muito a gente a enxergar como a gente avaliaria, né? A gente já estava modificando o nosso currículo todo para competências e habilidades. A gente tem hoje todos os cursos técnicos do Estado, eles têm seu currículo todo desenvolvido em competências e habilidades. A gente fez um fórum com os professores, né? A gente juntou aí mais de 90 professores técnicos, e aí todos os cursos que a gente tinha no estado, a gente montou aí as competências e habilidades para que os professores pudessem trabalhar em sala de aula. E eu acredito que a experiência na Finlândia trouxe esse amadurecimento para avaliação, né? A gente tinha as competências, mas a gente ainda tinha esse desafio da avaliação. Como é que a gente ia desenvolver esse processo de uma forma concreta? Como é que a gente vai lidar com o estudante? Claro que a gente não tem como dar aquela liberdade que eles dão lá, porque a gente tem um período a seguir, a gente precisa, terminou esse ciclo, a gente vai precisar começar outro e a gente precisa dar uma satisfação desse ciclo. Então, assim, a gente foi tentando fazer essa sistematização e tentar encaixar o máximo possível na nossa realidade. Quanto aos docentes, eu acredito que eles também encontraram muitos recursos para trabalhar em sala de aula, né? Abrir um pouco, ampliar a visão para sair um pouco do padrão, né? E entender que existem outros recursos, além de um computador e de boas tecnologias, né? Muitas das nossas escolas têm essa parte de computador, mas que trabalhar com computador não é só esse diferencial, né? Quando eu abro as portas da escola, quando eu faço o meu aluno trabalhar com problemas reais, eu consigo desenvolver outro processo, né? E o segredo das competências é esse também, é você trabalhar vinculado com a vida real. Então, quando a gente levou os nossos estudantes para olhar o mundo real, para entender o problema do outro, entender que ele pode intervir ainda como estudante, imagina quando finalizar os estudos, isso traz autonomia para ele, né? E essa autonomia também é uma coisa que a gente tá também tentando trazer. A partir do momento que a gente cria uma disciplina que não é o professor que vai escolher o tema do projeto, que não é o professor que vai dizer qual é o conteúdo, que não é. Então, assim, é uma disciplina que ela é uma disciplina empreendedora e é o estudante que vai identificar um problema e vai tentar resolver aquilo que ele tem identidade. Então, pode nem ser da área do professor, mas o professor ele está ali como um mentor, ele está ali para ajudar, para dizer, você pesquisa por aí, vai vendo isso, vê parceria com tal órgão, vê tal professor daqui, ele pode te ajudar nisso. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a fazer o estudante agir sem a gente estar tão próximo dele, dizendo, faz isso, pesquisa isso, amanhã tem prova disso, leia da página tal, a página tal. Não estou dizendo que é errado, não, porque uma coisa complementa a outra. Mas a gente também não pode viver só dessa forma, a gente tem que levar eles a explorar o real, o contexto real. É dali que ele vai tirar as experiências, vai conseguir identificar o significado daquilo que está sendo visto na escola. Então, se eu tenho uma fórmula matemática, onde é que eu aplico ela na minha vida? É no supermercado? Uma coisa que eles têm lá, eles têm uma cidade fictícia. E as crianças, elas passam o dia lá fazendo trocas, entendendo o que é troco, o que é porcentagem, como é que eles podem fazer as coisas, produzir texto e fazer várias trocas. Então, assim, a mesma coisa a gente traz para o nosso processo de ensino. Não só estar numa cidade fictícia, mas às vezes a gente consegue acesso a uma comunidade, a problemas. E a gente ensina o aluno a pesquisar, não ter o preconceito, né? Que é a ideia preconcebida. É muito fácil chegar num lugar e dizer assim, o problema deles é porque eles não têm cama, vamos fazer uma cama. Será que o problema deles é uma cama? Será que existe outro problema por trás disso? Será que os dados daquela comunidade traz isso? Então, assim, a gente faz eles explorarem os dados, entender o que são dados sociais, econômicos, indicadores, pesquisar no IBGE, em outras plataformas, entender a realidade dali, fazer entrevista, conversar com as pessoas para depois eles entenderem qual é a proposta de solução para aquilo. Então, assim, apesar da Finlândia não ter os problemas que a gente tem no nosso país, vamos supor, questões de, como é que eu posso dizer?
periferias, comunidades e tudo, né? Lá desigualdade social. Eles não têm esse tipo de problema, né? A gente até brinca, queria a gente estar com aquela infraestrutura e a cabecinha dos brasileiros, que o brasileiro cria cada coisa que com pouco recurso, né? Então, assim, mas foi legal a gente entender que existe, a gente pode trabalhar com outros recursos. E a parte de avaliação também, eu acredito que trouxe, foi bem forte dessa formação, né? E os professores, com certeza, têm bastante coisa para implementar nas escolas, né? Porque quando os professores vão, quando voltam, eles fazem essa multiplicação daquilo que eles aprenderam lá, eles passam para as escolas, o que eles aprenderam, né? E faz essa multiplicação. Eu queria fazer uma última pergunta antes da eu vou falar de novo, eu quero fazer mais uma pergunta, uma última pergunta antes da gente ir para o encerramento, que a gente já está com o tempo bem avançado. E eu perguntei isso para o Gilson também, e aí eu queria ver ouvir a sua percepção dessa situação. Vocês foram no final de 2019, né, para lá, e aí vocês voltaram, teve recesso escolar, férias e tal, no começo de 2020, chegaram aí cheio de gás para colocar tudo que vocês viram em prática, aprenderam e queria compartilhar essas ideias todas, pandemia, né? E aí eu sei que, como a gente estava falando, né, de desigualdade social, a pandemia afetou de formas diferentes as escolas, principalmente. Então, escolas em regiões mais metropolitanas, mesmo assim, não né, em cidades, algumas cidades um pouco mais com dificuldade, e você vai para o interior dos estados aí do Brasil também, com mais dificuldade ainda. Então, essa situação aconteceu aí com todo mundo. E como é que você percebeu a ação desses professores aqui no Brasil, né, do estado da Paraíba? Como é que desses que foram para lá, como é que você percebeu a ação deles tentando colocar aquilo que eles aprenderam mesmo diante dessa situação impeditiva? Eu acho que a viagem foi incrível, mas essa foi uma das partes mais bonitas, eu acho que desse processo, porque o que a gente viu esses professores batalharem para botar em prática o que eles viram, né, para desenvolver o projeto, para fazer um diferencial, para experienciar, foi muito bonito, né? A gente acompanhou eles não só lá, a gente acompanhou eles no retorno até eles apresentarem o projeto que eles fizeram, né, final para o pessoal da Finlândia. A princípio foi um impacto muito grande, porque todo mundo foi pego de surpresa. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos remodelar o processo educacional. Então, eu e Gilson, trabalhando na secretaria, o nosso foco também estava em ver como o processo educacional ia funcionar dentro da pandemia. Né? Não só o que a gente trouxe da Finlândia, não só o que os professores iam fazer ao retornar da Finlândia. A gente também tinha como um grupo que trabalha com processo educacional se juntar com os demais que trabalham na secretaria e tentar bolar novas estratégias para o ensino em virtude da pandemia. Então, como é que ia ser? Ia trabalhar a plataforma? Vai ser remoto? Vai ser híbrido? Vai ser como? E os alunos que não têm acesso à internet e os que têm? Como que vai fazer isso? Como que tudo isso vai acontecer, né? Então, esse foi o primeiro choque. E aí a gente conseguiu, né, trabalhar esse processo. Claro que, como acho que todos os estados e todos os lugares, a gente teve, né, inúmeros problemas, inúmeras situações. Mas, assim, o que esses professores fizeram para que as coisas acontecessem foi muito bonito, né? Os projetos, eles aconteceram, né? Teve um professor que, vamos supor, trabalhou com a parte de gamificação, ele estava criando um game, e aí, tá, beleza, tinha estudantes no grupo que não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao celular, o que ele fazia? Ele passava para eles como era o game, aí o que é que os outros tinham pensado, esses alunos iam criar os personagens,
eles criavam os personagens, passavam por escrito pro professor. Quem era desses alunos também que desenhava, eles podiam desenhar o personagem e o professor, junto com os outros que tinham essa parte de programação e tudo, tinham computador, eles traziam vida a esse personagem. Então, assim, eles conseguiram realmente fazer com que, vamos supor, quem tinha computador e quem não tinha, não se sentisse mais ou menos que o outro. E conseguiram fazer com que isso acontecesse, né? Teve outra professora que trabalhou numa cidadezinha que as pessoas passam muita dificuldade lá. Praticamente não tem infraestrutura para nada. E ela pegou tudo que ela aprendeu sobre empreendedorismo, tudo que ela aprendeu sobre isso, e implantou na cidade dela. Minha gente, foram mais de 10 comércios abertos na cidade dela por conta desse projeto. Eu chorava, feito um bebê lá apresentando e trazendo os testemunhos dos estudantes que abriram seu próprio negócio ou auxiliaram os pais a abrir o próprio negócio naquela cidade e gerar renda para si. Então, assim, eu acho que a parte mais bonita foi isso, foi ver as coisas acontecendo e assim, ver o impacto na vida dos estudantes e na pandemia, porque, tipo assim, vamos supor, teve um auxílio na pandemia. Com o que eles aprenderam de empreendedorismo, eles pegaram o auxílio e investiram para poder gerar renda para a família deles. Então, assim, foi assim, teve muitos projetos bonitos. Teve outro que foi sobre debate para pensar, ver o senso crítico dos estudantes. Teve outra que trabalhou a parte de aprendizagem baseada em problemas com o ensino fundamental. Acho que foi super desafiador. Ela trabalhou isso com os estudantes do fundamental. Tiveram muitos projetos incríveis. Teve projetos que uniu o inglês também com o processo de aprendizagem para que os estudantes eles aprendessem matemática com a língua inglesa, sei lá, e outras disciplinas utilizando a língua, né? Só que utilizando essas outras metodologias que eles aprenderam na Finlândia para poder desenvolver esse processo. Então, assim, tiveram projetos incríveis que trouxe muito benefício. E eu acredito, assim, que isso não é uma coisa que se vai, né? A rede, ela só tende a ganhar com isso, né? Eu acho que agora também está se desenvolvendo novas metodologias de curso também, está se entrando em contato com essas universidades e oferecendo os cursos EAD também para os professores. Então, vamos supor, a Universidade de Mondragon está oferecendo curso para os professores. Então, eles estão podendo desenvolver especializações, os professores da rede, sem necessariamente precisar ir lá, em virtude da pandemia. Então, assim, tá se trazendo muitas oportunidades, né? O Estado está trazendo muitas oportunidades para que a educação ela possa melhorar. Tem essa intervenção também, pegando o exemplo de outros lugares. Eu acredito que não é a gente olhar assim, a educação de tal lugar é muito melhor que a daqui, ou a daqui é muito pior. Não, na verdade, isso é uma troca de experiências, né? A Finlândia mesmo, ela fica doida quando a gente fala sobre intervenção comunitária, como a gente intervém na comunidade. E eles pensam, como eu nunca pensei nisso? Porque não existe esse tipo de problema lá, mas poderia ter alguma coisa parecida. Então, assim, são trocas de experiência. Não quer dizer que a gente foi lá e a gente só filtrou. Quer dizer que eles também filtraram da gente. Eles viram algo que a gente desenvolve e que eles podem fazer diferente, como os outros países que o Estado trabalha, né? A gente tem intercâmbio para vários lugares, para a Espanha, para o Reino Unido, e para outros lugares, para Israel, para pegar tecnologias sociais e levar para o semiárido, do sertão. Então, assim, existem várias experiências que estão acontecendo no Estado e são muito importantes para o desenvolvimento da educação, né? Inclusive da educação pública. E não só são os professores que vão, existe ele traz para os estudantes, e os estudantes também vão ter essa experiência fora, né? E trazer também para si e para a vida. Então, eu acho que é um passo muito importante esse que o Estado desenvolve e tem feito muita diferença, assim. Eu acredito que, para mim, como servidora, foi uma experiência incrível. Eu levo para a minha vida profissional e pessoal. E eu acredito que para os estudantes e os demais professores, com certeza, também é uma experiência que ela com certeza vai perpetuar aí pela vida profissional de cada um deles. Ótimo. Então, Kaline, nós vamos agora encerrar, e a pergunta final é sempre aquela acerca da sugestão que você tem para quem está assistindo, quem está ouvindo, e a sua sugestão pode ser o que você quiser, pode ser um aplicativo, pode ser um filme, um documentário, pode ser um livro, pode ser uma música,
doesn't matter. Não importa. Então, fique à vontade aí, faça a sua sugestão. Pronto, o que eu vou sugerir é uma ferramenta que ela trabalha com a parte de interatividade educacional. Eu acho assim, quando eu descobri ela, eu fiquei tão feliz como educadora. Eu acho que qualquer educador, se descobrir essa ferramenta, vai ficar muito feliz. Eu vou anotar logo aqui. Eu já estou aqui também, vamos ver, fala aí que eu quero saber. Pronto, ela se chama Geniali. Geniali. Eu acho que é assim que se fala. É com G? É, Geniali. L-L-Y no final. Ok. E assim, ela trabalha... ela é uma ferramenta que você pode fazer uma apresentação. Você pode preparar a sua aula nela. Vamos pensar num PowerPoint. Só que ela não é bem um PowerPoint. Você pode desenvolver a gamificação com ela. Você pode fazer jogos. Você pode criar trilhas. O aluno ele pode clicar nas coisas. Ele pode interagir. Você pode criar charadas. Você pode fazer roleta. Você pode criar um desafio que ele vai precisar entrar no ambiente, vai ter que resolver um enigma e juntar os enigmas para acessar algum lugar. Então, assim, é uma ferramenta que ela traz total interatividade. Você vai desenvolver uma apresentação, ou criar um jogo, ou gamificar o seu processo de aprendizagem, e o seu estudante, né, o seu aluno, ele vai poder interagir com essa ferramenta. Então, é algo assim que eu fiquei muito maravilhada quando eu conheci essa ferramenta, foi exclusivo na especialização. E assim, eu acho que foi uma ferramenta maravilhosa. Eu já trabalhava com outras, né? Mas eu achei muito legal essa ferramenta. Muito legal mesmo. Ótimo. Ela é de graça ou tem que pagar uma membresia? Ela tem uma parte gratuita e tem uma parte paga. É como uma ferramenta Canva, não sei se todos conhecem, mas é como um Canva da vida. Se você só usa o gratuito, você consegue lidar muito bem com ele. Mas claro que se você adquirir a parte paga, você vai conseguir mais coisas. Mas você consegue sim fazer muita coisa boa com a parte gratuita dela. Ótimo. Obrigado. Wesley. Kaline, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado por compartilhar suas histórias. Assim, eu ainda tinha um monte de coisa que daria para perguntar, ainda mais nessa questão de interação escola e comunidade. Mas, enfim, isso fica para uma próxima. Muito obrigado. Valeu do seu tempo aqui com a gente. Isso aí. Muito obrigado, Kaline. E a gente deixa você com a última palavra. Eu quem agradeço, né, a vocês pelo convite. É maravilhoso estar compartilhando, né? Nós que somos educadores, a gente vive para isso mesmo, é para compartilhar e trocar experiências, né? Quanto mais experiência a gente troca, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente transfere e absorve, melhor, né? A gente se sente mais feliz. Então, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês, batendo esse papo, e todos também que estão aí, né, assistindo e nos ouvindo. Eu espero que contribua e seja muito bom para vocês que estão assistindo e ouvindo. Obrigado mais uma vez a Kaline Serrão por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nosso canal. Estamos no YouTube e também no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é @conexão.edu, tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.